Paz, shalom, né? Aqui falam shalom, cada igreja a gente vai diferente. Podem sentar. Prazer estar aqui. Então, como o pastor falou, essa jesusidência que eu dei aula para Agnes, gente, na escola missionária que ela tá fazendo no Brasil, não é louco isso? Aí lá no dia do top, o Wellington me apresentou, ai, seus pais. Eu falei, não é possível. Não é possível, né? A Agnes, ela cantou em Nihongo no nosso culto de envio no Brasil, gente. Isso é muito... Gente, é Deus. Até nós estava em outra igreja, né? Aqui pertinho. Como é que é? Alameda, né? Nós estava lá, o Wellington deu palavra na sexta, e lá também, uma menina que nós lideramos no Brasil, é amiga e vive lá, servindo a igreja deles. Eu falei, como? E eu estava dentro da casa deles, como assim? Essa é a casa que ela vem? É uma loucura o que Deus está fazendo, né? E o Wellington já deu o testemunho dele, e eu vou querer falar um pouquinho hoje. O pastor pediu para nós falar um pouquinho sobre missões, evangelismo, né? Assim, deu um norte, mas ele falou que era livre para mudar. Vai que eu mudo aqui no meio. Mas é bem pertinente que ele falou de dentro daquilo que Deus comunicou para nós no Japão. E tudo que eu for falar aqui, irmãos, não é para mostrar que a gente faz alguma coisa, é para servir de inspiração. E por que o Wellington também começou a contar o testemunho dele, eu vou contar o meu. Porque Deus escolhe pessoas comuns, né? Eu venho de uma família normal do sul do Brasil, trabalhadores. Eu estudei na mesma escola a vida inteira, numa escola estadual pública. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que Deus escolhe nós, os comuns. Não é aquele formado, não sei o quê, que o pai tem dinheiro, que enviou, que pagou, que bancou tudo, né? Ontem nós estávamos até compartilhando, eu falei para os pastores, meus pais nunca pagaram uma passagem de viagem missionária minha. Entende? Porque eles não têm. Então, nós somos pessoas comuns, né? Eu falei, Wellington, conta teu testemunho, você viveu no Japão, né? Você entende esse povo que está aqui há anos, né? Então, meus sogros vieram para cá, deixaram os filhos no Brasil. Acho que muita história de vocês é parecida, né? Depois veio 5 filhos, pensa. Aí primeiro veio 2, né? Que só dava para pagar 2 passagens. Aí os outros ficaram no Brasil. Aí depois de 1 ano, veio os outros 2, entende? Então, vocês se identificam. Então, acho que essa é a ideia de hoje. Nós se identificar um com o outro. E dentro desse ponto de identificação, hoje aqui no Japão, a gente não está ligado a Jocum. Né, a gente presta conta de Jocum do Brasil, onde a Agnes está, nossos líderes lá, mas aqui no Japão, Deus compartilhou conosco que é com a igreja a trabalhar para se identificar com o povo, para se identificar com vocês. Então hoje, né, meu marido ele tem o visto permanente, nós estamos debaixo desse visto, então a gente está trabalhando, porque nós estamos entendendo que nós precisamos inspirar o povo que trabalha o dia inteiro, que de noite aí vai na igreja e faz não sei o que, vai na academia e faz não sei o que, e no domingo tá... E a loucura do Japão. Deus nos trouxe para viver o que vocês vivem, para ter essa identificação. E isso está sendo um prazer, e eu vejo muito Deus, né? Atualmente eu estou trabalhando numa escola brasileira / japonesa, né, de criança, e lá eu estou tendo a liberdade de fazer discipulado com os filhos de brasileiros e de japoneses. Né? Eu nem falo Nihongo, tem professoras, né? Mas Deus está me dando essa unção assim... Estou aprendendo, né, que eu sou obrigada a aprender, está me dando uma empurrada para aprender a língua, e eu vejo muito Deus. E eu quero ler com vocês o versículo de Mateus, e eu quero falar sobre outra jesusidência. Na quinta noite, meu marido foi para o discipulado de homens, que tem lá na igreja, né, a gente está em Yamanashi, na cidade de Minami Alpes, e aí eles foram para o discipulado dos homens, eu fiquei em casa e eu comecei a fazer anotações na minha agenda sobre o que eu iria falar hoje de manhã, né? E aí eu fui ler Mateus 24:14. Abre aí, Mateus 24:14. E aí, vindo pra cá, o Benito falou, o pastor mandou a nossa foto pra postar no Instagram. Quem viu a nossa foto do Instagram? Qual o versículo que tá lá? Aí eu falei assim, hã? E eu tinha falado pra ele, amor, acho que tu vai pregar, eu não vou pregar. Ai, sabe? Sempre quando a gente vai pregar, às vezes dá um negócio, dá uma batalha. Ai, não quero. Acho que não é eu, é você. Aí ele falou, qual a palavra? Eu falei, Mateus 24:14. Ele, olha a foto que o pastor acabou de mandar. Aí eu falei, ai, meu Deus, vou ter que pregar, né? Sou eu. Deus já tava falando. Então, Mateus 24:14, mais uma jesusidência, pastor. Eu nem tinha contado para eles ainda, né, que não deu tempo no assunto, mas tá aqui, quinta noite, e ele fez eu não sei quem fez a arte, né? Foi você que fez a arte, ela é culpada, então. A arte ela deve ter feito aqui na sexta,
Foi depois, eu acho. Foi lá no dia que ele mandou foto. Porque eu mandei a foto porque eu mandei a foto depois do discipulado. Ele chegou do discipulado, eu já tinha feito as anotações, tá? E aí ele chegou, o pastor pediu uma foto nossa, depois do discipulado. Foi quando eu mandei pra ela. Vocês estão entendendo? Jesus e Dens? Entendeu? Então tá bom. Então vamos ler aí 24:14. Que fala: as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. E então virá o fim. Mateus 24 é o próprio Jesus explicando para os discípulos sobre a segunda volta dele. Então nós temos o livro de Apocalipse, né? Toda aquela loucura que acontece, que João vê, as visões, os animais, 5 cabeças, não sei o que a gente pensa, Jesus, não sei ler isso, né? Mas nós temos aqui em Mateus 24 o próprio Jesus explicando, antes da Páscoa, da última Páscoa ali, antes dele ser entregue, morto, ressuscitar, ele explicou um pouco sobre a escatologia, né? A escatologia é a parte da teologia que estuda os finais dos tempos. E aí, ele fala ali tudo que vai acontecer, guerras, rumores de guerras e tudo que você sabe. E esse versículo, 24:14, as boas novas a respeito serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, e então virá o fim. E eu tenho uma coisa para contar para você, sabe quantas línguas ainda não tem a Bíblia no mundo? 8.000. Por isso eu estou bem tranquilinha, Jesus não vai voltar hoje, só se elas receberem hoje a palavra do Senhor e tiverem a oportunidade de aceitá-lo. Pode acontecer, né? Se Jesus quiser dar em sonho agora para eles lá, pode acontecer. Essa é uma responsabilidade nossa como igreja. E aí eu até pensei um nome para pregação. E o nome da minha pregação é Não Faça Evangelismo. Tá? Não se escandalize, é para vocês prestarem atenção. Vamos dizer que heresia, misericórdia, pastor trouxe. Mas é para você prestar atenção. Não faça mais evangelismo, é só para você prestar atenção no que eu vou falar. Tá? Nós temos 8.000 línguas. Por isso nós, das bases missionárias, a gente foca muito na tradução da Bíblia. Nós estamos numa vibe de tradução da Bíblia agora. Por quê? Porque nós entendemos que o fim está próximo. As coisas estão acontecendo. Guerras, rumores de guerras, terremotos, a gente sabe, né? Nós temos essa noção. Está chegando o tempo. Certo? Amém? Vocês estão nessa visão? Mas nós entendemos que a nossa responsabilidade, pessoas normais, pessoas comuns, trabalham o dia inteiro, estudam. Nós temos a responsabilidade de anunciar as boas novas de Jesus para aqueles que não sabem e para nós que já sabemos. Nós precisamos o quê? Nos alimentar. Amém? Então são 8.000, 2 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus. E isso é por cima, né, gente? A gente não tem como saber concretamente o número, né? Porque tem muitos povos isolados. E essas pessoas, a maioria dessas 8 milhões de línguas, elas fazem parte do quê? Dos PNA. Vocês conhecem PNA? PNA, dentro do contexto missionário, é povos não alcançados. O que define um povo não alcançado para nós cristãos? É um povo que só tem 3% de cristão. Então, um povo não alcançado, né, que a gente fala, a gente vai servir os povos não alcançados, ele tem 3%, não mais. Então, ele é ou muçulmano, ou budista, shintoísta, enfim. E aí eu faço uma pergunta, quantos por cento de cristão o Japão tem? Quanto? Menos de 1%. Ou seja, missionários, nós estamos dentro do povo não alcançado. Nós estamos inseridos dentro de um PNA. E sabe qual é a nossa maior curiosidade? O Japão não é um país perseguido. Eu posso chegar aqui na rua e gritar, vão dizer, ai, Buradiro, né? Ai, brasileiro, Buraçai. Mas eu posso gritar, eu não vou ser morta por falar de Jesus na rua. Agora pensa, se eu for para a Índia, já trabalhei na Índia, se eu gritar Jesus, minha filha, morreu. Lá eu fui como turista, né? Não entrei como missionária, que eu posso entrar como missionária. Então, essa palavra de Deus de Mateus 24:14, que a própria pastora colocou no post do Instagram,
É um convite do Senhor, porque nós, missionários. Aí você fala, eu não sou missionário, não sei chamado, não. Deus me livre, né? Jesus não tem. Eu sou evangelista, eu sou pregador. Mas eu quero te falar que o convite de fazer missões é para todo, não é só para o missionário. É para mim, é para você. Por quê? Porque toda pessoa que precisa de Deus é um campo missionário. E as pessoas que você tem acesso, eu não tenho. As pessoas que você conhece aqui no Japão, eu não tenho. O pastor talvez não tenha. Provavelmente não. A fábrica que você trabalha, o trabalho que você desenvolve, que nem eu na escola, eu tenho acesso. Então a responsabilidade não é do pastor. A responsabilidade é minha. Eu tô lá, é o meu campo missionário. Tem missionários que saem do seu país, como a Agnes está fazendo? Tem. Precisamos deles. Nós voltando, né? Viemos vou até contar um pouco do testemunho para você entender por que nós estamos no Japão, né? Qual o motivo? Sim, nós saímos, nós atravessamos o mundo. Vocês atravessaram o mundo. Vocês não estão aqui por acaso. Eu não sou descendente, você não é descendente por acaso. Você não está morando aqui 30, 40 anos por acaso. Deus tem um propósito. Quando eu entendo isso, eu consigo desenvolver Mateus 24:14 na comunidade local que eu tô. E eu não preciso, talvez, ir para outro país. Eu vou fazer aqui no Japão, que é um povo não alcançado. E a gente sabe como é difícil aqui. Né? A gente tem alguns, principalmente meu marido, muitos conhecidos japoneses. A gente vai a algumas igrejas também japoneses servir. É difícil, não é fácil. Não é fácil você deixar um Deus, né? O budismo, quando a gente estuda o budismo, não sei se alguém aqui já foi, conhece, tem conhecimento, mas eles acham muito bom Jesus. Jesus é um homem bom. Eles têm simpatia com Jesus, por isso que é difícil eles largar Buda. Né? Por quê? Mas eu gosto de Jesus. Eles falam que eu gosto. Jesus foi um cara, legal. Ele e Buda eram amigos, alguns falam. Então é difícil. É o Espírito Santo que os convencerá. Amém? E aí, contando o porquê do Japão, só para vocês entender que nós somos pessoas comuns, né? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. A primeira vez que eu comi McDonald's foi aos 24 anos. É uma cidade sem shopping. Primeira vez que eu comi Subway, sushi, foi com 24 anos. Eu sou do interior, arroz, feijão, carne de porco, né? Minha família é do interior, fala tudo puxado, assim. Vocês entenderam? Lá não se fala nome de rua, fala nome de alguém. Sabe a casa daquela pessoa? Do lado. Do lado. Sabe o irmão, sabe o fulano de tal? Então a filha dele, entendeu? Mora do lado. E é assim, sabe por sobrenome? Lá é assim. Né? Ou a gente fala assim, sabe lá onde o fulano morreu? Então, do lado a pessoa mora, né? Interior do Brasil é assim, eu vim daí. Então, gente, eu não conhecia nada. E aí, eu fiquei incomodada na minha região. Deus falava pra mim sobre missões desde criança. Minha mãe, super crente, sempre me encorajou. E aí, eu fui pra Curitiba fazer a escola na mesma base que a Agnes está. Parei lá, em 2013, eu fiz a escola. Eu era noiva, não dele. Eu ia casar 2 meses depois, e numa das aulas, Deus falou pra mim abandonar tudo, inclusive meu noivado, né? Porque ele não era muito crente, assim. Tinha algo melhor. Deus tinha algo melhor. E aí, durante o meu teórico, que é esses 3 meses, não sei se vocês entenderam a escola da Agnes, né? São 5 meses, 13 meses ela ficou na base, 2 meses ela viajou. No caso da Agnes, ela foi pra África, né? África. Madagascar. A minha viagem missionária foi pra Índia. E eu terminei com esse noivo uns 15 dias antes de ir para a Índia, antes da viagem. Deus falou assim, zera tudo. Eu tô te dando uma nova oportunidade, começa do zero. Tá, terminei o noivado, fui para a Índia. Quando eu tava ali na Índia, eu tenho esse caderno devocional até hoje. Eu escrevi lá que Deus estava me entregando a Ásia. Mas não necessariamente a Índia. E eu escrevi. E Deus falou assim, eu vou te entregar o país através do seu marido. Isso era 2013. Eu conheci o Wellington em 2015. E tá lá. A Ásia é bem grande. Não sei qual é o país. Mas ele vai vir através de submissão.
Quando eu conheci o Wellington, eu não lembrei dessa devocional. Pelo contrário, ele me irritou bastante, né? Eu fui líder dele. A gente brinca, né? Ele começou a se interessar por mim, aí, né, teve um pouco de choque, porque na base não pode namorar durante a escola missionária, não pode relacionar, por cuidados emocionais, a gente ficou muito carente lá, então não pode, tem regra sobre isso. E aí a gente começou a se interessar, depois disso, e depois quando a gente já estava junto, eu me lembrei dessa meditação, e eu falei, Deus está me entregando o Japão. Só que eu tenho outra curiosidade, eu não queria país rico. Falei, Deus, não, eu quero um país pobre, eu quero ir pro Camboja, eu quero ir pro Vietnã, eu quero ir pra Tailândia, Deus, eu quero voltar pra Índia. Não o Japão. Não quero o Japão, entendeu? Porque eu queria estar nas comunidades, eu gostava daquilo, levar comida, montar kits a gente levava muito kit para escovar dente na Índia, para alcançar as crianças. Então a gente ministrava as crianças falando, como a escova de dente limpa o seu dente, Jesus limpa o seu coração. É isso que eu gosto, né? E aí eu falava, ai Deus, Japão. E não é que foi Japão. Já tô na 3ª vez no Japão. Agora trabalhando, eu consegui o visto agora, né? Da outras vezes eu vim de turista, não conseguia trabalhar. E agora eu consegui o visto através dele. Posso trabalhar, posso me virar melhor aqui. E tô aqui. Deus pegou uma menina do interior do Rio Grande do Sul. Não tinha nem ido em shopping. Eu lembro quando eu andei a primeira vez no elevador, a minha tia levou eu e meu primo para outra cidade. Foi um evento. Um evento para subir no elevador. Lembro até hoje, eu subindo e falei, meu Deus, que legal o elevador. E Deus pega as pessoas comuns para ser usada para quê? Para fazer o evangelho conhecido. Amém. Amém? E aí, nós nos conhecemos e Deus juntou um menino, né? Em 2013 eu fui pra base, e em 2013 ele voltou pro Brasil. Final de 2013 você voltou pro Brasil? Do começo de 2013 voltou pro Brasil, eu já estava na base missionária. 2013 eu terminei meu noivado. Foi quando ele voltou pra lá. Na louca, meio depressivo, daí a gente tem que ter em outro culto, né, pra contar. Né? Quem nunca teve depressão no Japão, abençoado é, né? E aí ele voltou meio assim pra lá, não queria mais saber do Japão, e aí Deus começou a incomodar ele pra voltar pra cá, e Deus me falou, essa é a sua nação agora. Esse é o seu povo agora. Você vai ter que aprender a língua. Tá difícil, tá, irmão? Também um pouquinho. E aí Deus entregou pra você também essa nação. Ele pega nós, pessoas comuns, que caíram às vezes de paraquedas nessa nação. Talvez você casou com descendente, talvez você é descendente. Né? Eu falo que eu sou, não sei, né? Não sei nada, né? Literalmente. E ele tá me ajudando nisso. E aí Deus nos usou. E aí eu quero que nós entendamos que evangelismo é falar e viver. E aí eu ia usar a palavra de Coríntios que o irmão falou, acho que não tá aqui, né? Ele tá na salinha. A palavra que ele falou, nós somos cartas vivas de Deus no Japão. E aí é muito importante nós entender na nossa prática que é falar e agir, não é só agir. Né? As pessoas, elas leem você, sim, elas leem você. Só que se você é uma pessoa muito queridinha, educadinha, a pessoa sempre vai dizer, o Wellington é tão educado. Agora, se ele começar a pregar e falar, Deus mudou, eu não era um cara educado, eu era grosso, eu era arrogante, Deus mudou. Eu estou o quê? Pregando para o meu colega de trabalho. Às vezes as meninas lá da escola, elas falam para mim, como você tem paciência? Eu falei, conhece Deus? Deus. Eu não tenho paciência. Mas ele vem em mim naquele momento, e eu olho para aquela criança que eu chamo 10 vezes a atenção. Porque eu não tenho. Mas Deus, então, vocês entendem que é no dia a dia? Que eu tô querendo trazer coisas pequenininhas, mas que fazem uma diferença? Ela fala, como você tem paciência? Eu falei, não tenho. Minha filha, meu nome não é paciência, meu marido sabe. Mas lá, é uma graça que vem, porque é o meu propósito aqui no Japão, trabalhar numa escola infantil e discipular aquelas crianças. Num país budista, eu tô discipulando crianças. Eu tô discipulando filhos de japoneses que não são cristãos. Porque a diretora da escola, ela libera. Vocês estão entendendo como isso é grande? E é simples. É grande, mas é simples. Mas é profundo. Eles sabem as historinhas da Bíblia, porque eu tô alfabetizando no português, né? Eles têm aula de Nihongo com a sensei japonesa e comigo de português.
Então, eu ensino português através de histórias bíblicas. Eu levo historinha e vou ensinando. Estamos na sílaba. Isso é entender propósito. Eu gosto muito, vou contar um testemunho do meu marido. Ele trabalha no Gemba, de asfalto, ali em Yamanashi. E aí, ele, nas 2 primeiras semanas, um cara do Brasil falou pra ele que estava com dificuldade, estava sem comida, não sei como foi a história. E o Wellington falou, não, cara, vamos no mercado. O Wellington chegou tarde aquele dia, falando, onde é que você tava? Ele, tava ali no Trial, fui fazer compra, comprei arroz, comprei umas coisinhas pra um cara lá, e fechou, levou ele pra casa, com as compras, né? E aí, uma semana depois, não sei quantos dias depois, ele se abriu com o Wellington, começou a contar a história. Por quê? Porque o nós investir em comida, não é porque a gente é bonzinho, o investir, que foi o que ele falou sobre o dízimo e oferta. O eu dar, eu abrir mão de talvez ir comer fora e pagar comida para o outro, abrir uma porta. Esse cara se abriu com o Wellington chamou ele para a igreja. Ele começou a ir na igreja com nós, ali em Yamanashi. Ficou um mês e meio indo com nós. Ele tinha abandonado sua esposa e sua família no Brasil, e você sabe que isso é muito comum, né, aqui. E ele abandonou e veio para cá para se casar com uma descendente, e aqui ele terminou com ela. E Deus falou para ele, nesse 1 mês e meio, caminhando ali na igreja, que ele tinha que voltar para o Brasil, pedir perdão. Agora, faz umas 3 semanas que ele voltou para o Brasil. 15 dias. 3 semanas ele voltou. Largou o Gemba, falou, preciso voltar. Voltou para o Brasil, mandou mensagem para o Hélio semana passada que ela perdoou, e eles estão no processo de restauração. Trabalhando no Gemba. É você, uma pessoa normal. E ele quer usar você. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. Evangelizar. Por que eu falei não faça mais evangelismo na igreja? Porque eu quero que você faça evangelismo você, lá no local que você está. O da igreja é claro que você tem que fazer, nós temos que ter. Mas às vezes não dá tempo da igreja proporcionar um evangelismo de ir pra rua. Japão é assim. Quando eu trouxe uma equipe, meu Deus, como é difícil sair na rua, as pessoas não querem, né? Mas Deus está chamando você no seu local, no seu Gemba, na sua fábrica, na sua creche que você trabalha. Né? O próprio Legendário, gente, eu cheguei cheio de preconceito do Legendário, eu cheguei do Brasil agora, eu sei o que tá rolando lá. E eu falei, o Wellington, a gente não vai se envolver com o Legendário, e a gente caiu na igreja que trouxe o Legendário pro Japão. Eu falei, não é possível. Eu falei, o Wellington não. Aí o Wellington falou, não tem como eu ir, né? Porque 55 mil, nós acabamos de chegar do Brasil, como? Pagando luva de apartamento, vocês sabem como é o começo? Sem imóveis, né? Tô até hoje sem imóveis, é comecinho. Mas é bom, gente, porque eu consigo me identificar com todo mundo quando chega, né? Isso é bom, me dá humildade pra ser missionária no Japão. E uma pessoa deu pra ele, eu falei, não é possível que ele ganhou 55 mil. O moço, me dá uma mesa, uma geladeira. Não, o Legendário. E nós ganhamos. Ele ganhou o Legendário, foi. Se tornou tradutor e eu me tornei coordenadora do Kids. Do Legendário, tipo assim, improvável. Agora a gente tá tão envolvido que eu penso assim, meu Deus do céu, nem parece. Quem sabia que eu tava meio com preconceito no Brasil, fala, e aí, conta como é? E tal coisa, é mesmo assim que fica falando na internet? Né? Não dá pra falar muito, mas daí eu consigo. Não, gente, isso não quer dizer isso. É outra coisa. Agora eu amo o Legendário, agora eu quero que vocês façam o Legendário, né? Mulheres, paguem, dê de presente, tá? Escreva ele, dá um empurrão assim, dá de presente pra ele. Por quê? São ferramentas que Deus deu. Tem homens japoneses se convertendo, se batizando. É sobre isso que nós estamos aqui. A gente não veio aqui para ficar rico. Se ficar, Deus, tá bom. Mas a gente não veio, né? Você veio porque você tem uma história linkada a essa nação. Sua família tem uma história. Sim, muitos de nós saímos do Brasil porque lá estava muito difícil, né? Aqui é difícil, mas muito melhor, né? Financeiramente, tudo. Até nós, assim, já deu um salto da maneira que nós vivia lá para aqui. Aqui é muito melhor. Mas Deus quer que nós, que estamos dentro de um povo não alcançado, tá? E isso vai pedir de você dinheiro. Por quê? Porque talvez você vai ter que pagar um almoço para alguém, porque ela não vai vir na igreja. Você vai chamar ela toda vez para vir no domingo, ela não vai vir. Agora, chama ela para na saizeria o meio-dia. Paga o almoço.
Talvez Deus vai mandar você pagar um legendário para alguém da fábrica, 55. Hoje eu entendo, hoje eu tô trabalhando 55. Gente, eu só ganho 100 mil, é baito, entendeu? 55 mil é meu tudo do mês. Mas talvez Deus vai mandar eu pagar. Isso que fala em Atos que ele leu, é dividir. Eu vou investir na vida desse cara. E talvez é do teu inimigo, daquele que mais te incomoda. Né, que tem isso no Japão, eu já tô passando, aleluia. Por isso eu falo, Deus me colocou para trabalhar, porque tu vai sentir o que o estrangeiro, que o brasileiro, descendente passa, tá? Tá me dando muito, glória a Deus. Talvez você vai pagar para aquele abençoado. Vocês estão entendendo que é investir, que nem ele investiu em comida, para abrir para esse cara. Esse cara tá no Brasil, restaurando a família dele. Largou tudo de novo aqui. Amém? Amém. Outra coisa que ele vai pedir é tempo. E tempo no Japão vale ouro, né? Tempo, meu Deus, também tem trabalho o dia inteiro, de noite, às vezes eu não quero fazer coisa na igreja, né? Eu pensei, meu Deus, eu sou missionária, mas eu queria ficar em casa, entendeu? Eu preciso fazer a comida pro bentô do meu marido no outro dia, e essa loucura. Só que Deus vai pedir de nós tempo, vai custar. Nós vim para cá, custou por gasolina, né? Que aqui no Japão tu paga para respirar, então, para você vir de uma cidade para outra, tu paga, deu 10 mil para vir até aqui só de, como é que é o nome da Kosoka? Eu falo, Jesus, né? Para mim é tudo novo, né, gente? Eu fiquei das outras vezes aqui, mas agora tá mais intenso. Então, tudo é pago. Então, vai custar para mim abençoar alguém. Ele me sustentou da outra vez, né, gente? Eu não tinha visto. E eu tava grávida, engravidei no Japão também dele, do Mingau. Agora não, né? Agora eu tô vai cedo, acorda, arruma casa. Glória a Deus por isso. Mas vai custar tempo. Talvez esse almoço que Deus vai mandar você pagar para alguém, você poderia estar em casa, descansando. E eu entendo isso, é importante descansar. Mas o que Deus está nos convidando, gente, para que todos ouçam. Para ele poder vir logo, nós ansiamos pela volta dele. Então talvez essa semana, Deus vai te mostrar alguém e você vai ter que dar tempo. E vai ter que pagar alguma coisa pra ela. E talvez é pra alguém que te deve. Que aqui no Japão tem, né? A gente se empresta e vai, o fulano, o caloteiro, não sei o quê. Gente, eu tô por dentro de tudo. Ah, Japão. E aí, talvez é pra ele que você vai pagar. Isso é evangelho. O que Jesus fazia? Ele sentava na mesa, né? Quando fala lá da mesa dos escarnecedores, é para você não fazer o que eles fazem, mas não significa que você não vai sentar com alguém que precisa de Jesus. Essa é a diferença. Eu não vou me sentar numa rodinha para ficar falando palavrão, né? Ficar falando de mulher num modo pejorativo ou de homem, mas eu vou sentar com aquele grupo que não é cristão e eu vou fazer a diferença ali. Jesus fazia isso, ele sentava com os não cristãos, os que não acreditavam nele. E esse é o convite de Jesus para nós. Para mim. Esse é o convite de Jesus para você, né? E o que nos impede de fazermos esse evangelismo, pessoal? Primeiro, a gente culpa a igreja. Minha igreja não promove evangelismo. Mas não é a culpa da igreja. Porque Deus está fazendo um convite de nós fazermos evangelismo pessoal. Não precisa um grande evento. É importante, é importante. É bom, nós temos um ministério nas igrejas, tem igrejas que tem, é bom. Mas se a igreja não tem, eu não sei como é aqui, tá? Se a igreja não tem, mas é minha responsabilidade, não é do líder, não é da missionária da igreja, não é do pastor, é eu. Então, a primeira coisa que impede é eu dar culpa para o outro. A segunda, medo de ser rejeitado. E aí nós temos que estar muito firme naquilo que Deus nos chamou, na minha identidade. Se a pessoa fala não, daí jogo, né? Tudo bem, não tá tranquilo. A pessoa falando, ai, não quero saber desse Deus não, porque aquele fulano lá que era pastor me maltratou, que isso também já ouvi que no Japão. Eu falei, tá bom, aí eu vou orar pelaquela pessoa. E nós estamos vivendo isso, né? O chefe do Wellington, do Game, o Wellington orou para estar lá, ele é um homem que não é cristão. Ele tem as desculpas dele sobre Jesus porque o irmão da igreja tal, o pastor da igreja X, né?
Só que ele é a pessoa que Deus está usando, o carro que nós estamos aqui é dele, ele que emprestou, ele falou, não, vocês estão indo fazer viagem missionária, né, para 2 igrejas? Ele investiu, o carro que nós estamos é dele, né, nós não temos carro. A geladeira que eu uso, ele que emprestou, né, não comprei ainda a geladeira, ele me emprestou a geladeira. Então ele é uma pessoa que não é crente, e o Wellington entende que ele está lá para isso, para fazer a diferença na vida dele. Amém? Então nós não precisamos ter. E aí a gente convida ele várias vezes, até pro Legendário, ele ajuda o Legendário, ele empresta caminhão pro Legendário. O caminhão que é usado é do chefe do Wellington. Mas ele não quer ir na igreja. E amém. Porque vai chegar um momento que o Espírito Santo vai falar com ele. Amém. Só que nós temos que ser bom testemunho para ele. Vocês entendem que esse é o nosso campo missionário? Eu não vim fazer uma grande cruzada no Japão. Eu não vim pregar para 5.000 pessoas. Eu vim pregar para as 3 professoras que trabalham comigo, para a japonesa, que é budista, que trabalha comigo. Eu vim pregar, o Wellington veio pregar para o chefe do Gemba, para os homens, né, que a gente já trabalhou, só se xingam, né, já tem uma má fama, vocês sabem melhor que eu. É para esses que nós estamos aqui. Eu não vim fazer uma cruzada e converter 10.000, 100.000 japoneses. Eu vim abençoar a igreja aqui. Esse grupo de pessoas que se reúne, que amam Jesus, por isso vocês estão aqui, que tem uma caminhada com Jesus, e eu vim o quê? Encorajar vocês. Cara, é vocês. Não é eu a missionária, é vocês são missionários aqui. Nós não precisamos ter medo da rejeição. Em 1 Samuel 8, o povo, Samuel era um profeta, e o povo começou a pedir um rei, né? Porque queria um rei. E aí Samuel, mas eu já sou profeta, eu sou um líder, né? Eu tenho um cargo para o povo de Israel, por que vocês querem um rei? E aí Samuel foi para Deus, e Deus falou o que para Samuel? Eles não rejeitaram você, eles estão rejeitando a mim. Foi aí quando veio o rei Saul, quando ele ungiu, Samuel ungiu o rei Saul, porque o povo estava pedindo um rei. Então se você receber um não, como nós recebemos do chefe do Wellington, para a igreja e para legendários, tá tudo bem, não muda. Ai, que missionário ruim, né? Não muda. Porque o tanto que nós estamos caminhando com ele, o tanto que o Wellington, né? Eu não tanto. Tanto que o Wellington está conversando com ele. Então, nós temos que abandonar o medo da rejeição. Rejeição, né, é nosso orgulho, porque eu sempre tenho que ser aceito. Eu tenho que ser aceito. As pessoas têm que gostar de mim e do Deus que eu vou pregar. Mas tá tudo bem. Se você receber um não essa semana, quero te falar uma coisa. Tá tudo bem. Você não é um mau crente por isso. Amém? E aí, como que eu vou fazer esse evangelismo, né? Que eu quis trazer para encorajar vocês. João 4, do 10 ao 15, ao 16, nós temos o próprio Jesus evangelizando. Jesus chega num poço e chega uma mulher no poço. O que ele faz? Pede água. Por isso que eu estou falando para você. Talvez o seu pedir água vai ser levar alguém para comer em algum lugar essa semana. Talvez o seu pedir água vai ser dar uma carona para alguém essa semana. Estou tentando usar exemplos mais nossos aqui da nossa situação local, né? Talvez o seu vai ser na correria do dia que você não vê a hora de chegar em casa, gastar 1 hora e ficar conversando com alguém essa semana. Jesus pediu água e a partir de uma coisa tão simples, um copo d'água, puxou um assunto e transformou a vida dessa mulher. Ela saiu correndo para contar para a cidade que existia, o Messias estava lá. Então, talvez o seu copo de água vai te custar. Vai te custar alguns mil, vai te custar tempo, vai te custar paciência, vai te custar rejeição. Mas vale a pena ou não vale a pena sabendo que eu estou dentro de um povo não alcançado? Que eu estou morando dentro de um povo não alcançado. Vale muito a pena, gente. É isso que Deus quer para nós. Então, eu quero orar por vocês, fazer 2 orações nessa manhã. A primeira oração é talvez você pense assim, mas eu não sei muito da Bíblia, como que eu vou falar de Jesus? E eu quero orar para você se destravar, não ter medo. Você vai falar a porção que você tem. Deus sabe que você não sabe tudo, que você não é um teólogo. Deus sabe.
Gente, eu não sei todos os assuntos. Eu tô 13 anos na missão. Eu não sou boa em todos os assuntos. Eu dou algumas aulas. E tem outros missionários que dão outras aulas, que têm habilidade. Nós temos que parar de pensar que a gente tem que dominar tudo para falar de Jesus. Não. Né? Existe uma aula que a Agnes teve, que é Natureza e Caráter de Deus, profundíssima. Eu não dou essa aula. Geralmente quem dá são os missionários que estão na caminhada, né? 30, 40 anos de missões. Eu não dou ainda. E tá tudo, eu não sou menor. Mas agora eu dou outras aulas. E aí eles me chamam. Vocês entendem? Você não precisa saber tudo. Porque Deus vai capacitar você. Gente, é incrível como Deus coloca pessoas na nossa vida que às vezes passaram pela mesma coisa, né? Coisas parecidas. Foi enganado. Tentou ajudar alguém, a pessoa foi ingrata, e aí você vai conseguir, mas não importa. Você vai começar a pregar, vai vir. Então eu quero orar para você. Nós vamos fazer uma oração. Para você destravar. Não tenha medo. Você não precisa ir lá pregar de capa a capa. Hoje eu usei um versículo para 1 hora. Não trouxe toda a Bíblia. Não dominei todos os assuntos. Nós precisamos parar de ter medo. Nós precisamos parar de ter a vergonha do não quero ouvir sobre esse Deus. Beleza. Talvez você vai levar alguém para... Já vou explicar por que eu tô falando, né, de levar alguém. Vai convidar alguém para almoçar, enfim, que não seja sobre igreja, e você vai falar, né, eu vou dar dica, né? Já vou dar dica. Você vai chegar e vai falar, quem mandou eu te dar esse almoço? É Deus, ele tá compartilhando sobre você. Você tá bem? Só isso. Aí a pessoa vai dizer, não quero saber desse Deus, não. Então tá bom, conversa sobre outra coisa. Você já teve o primeiro contato. Aí daqui uma semana, você vai investir nessa pessoa de novo. E aí, cara, melhorou daquele dia? Papapá, e vai construindo. É assim que a gente faz evangelismo. É assim que eu passo para as pessoas aquilo que eu busco todo domingo aqui. Como o pastor falou, nós íamos prestar culto. A gente não veio aqui para receber, para sair cheio. Só que Deus é tão bom que mesmo quando eu venho prestar culto, eu saio cheio. Uma consequência. Meu Deus, hoje, que palavra, louvor. Por quê? Porque meu coração estava bom. Né? Quando a gente não gosta do louvor e da pregação, geralmente nós viemos meio que... Geralmente, fechado. E como você vai continuar prestando culto essa semana? E aí vem minha segunda oração, que nós vamos orar agora. Nós vamos orar para Deus mostrar para nós uma pessoa. E essa vai ser a prática da igreja. Na Jocum a gente trabalha muito com prática. Toda aula que eu dou na Jocum, eu dou uma prática. Eles não podem ficar só na teoria. Você vai agora, nós vamos orar daqui a pouco. E você vai escolher uma pessoa que você vai investir tempo e dinheiro essa semana. Mas eu não tenho. No dia que o Wellington foi comprar comida, nós estávamos com o mínimo em casa, nós tínhamos acabado de chegar. Ele colocou no cartão de crédito. Vocês estão entendendo o que falava aqui na Bíblia? Eu divido até o que eu não tenho. Isso que Atos está falando. Abriu uma porta, esse homem está no Brasil, se reconciliando com a esposa. E nós acompanhamos aqui, no começo ela nem queria, ela não estava respondendo ele, era muita mágoa, cara. Como eu vou? O cara me abandonou, tá lá no Japão. Isso foi em dezembro do ano passado. Vocês estão entendendo? Eu quero que vocês fiquem em pé agora. E nós vamos orar agora.